Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Pastor Jerry e você está no canal Proclamando. Viram minha xicrinha aqui? Tô chique, né? Veja só que bonito. Michelinha fez pra mim com carinho. Muito legal, né? Tô ficando chique. O canal tá ficando chique. Esses dias nós alcançamos 100 inscritos. Para você pode parecer pouco, mas para mim é um motivo de muita alegria, muito orgulho. Já passamos dos 100 agora, né? Mas fiquei muito feliz com a chegada aos 100 e agora vamos rumar aos 200. Então você é muito bem-vindo aqui ao canal Proclamando. Estou tentando dar uma descontraída aqui porque você percebeu pelo card que o assunto hoje é sério. Coisa séria, não é brincadeira e um assunto pesado. Então nós vamos tentar fazer de uma forma mais descontraída, vestir uma camisa. Ó, inclusive estou hoje com a camisa do nosso amigo Léo Venturato. Vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo. Essa camisa aqui, o missionário Léo, ele fez para arrecadar fundos para sua viagem missionária lá para Burkina Faso. Ó, temos aqui as cores, né, da bandeira de Burkina Faso. Você que não conhece, não sabe ainda desse projeto missionário, eu vou deixar o card para você. Eu acho que é aqui, né? É aqui ou aqui. Vou colocar o card aqui depois na edição do vídeo para você conhecer um pouco sobre Burkina Faso. E se você puder ajudá-lo, né, comprando a camisa ou algumas outras coisas que ele tem lá para vender, ele tem canecas também. Não é bonita igual a minha, não. É mais bonita. Mas ele tem também, enfim. Vou deixar o Instagram dele aqui na descrição. Você que tiver interesse de ajudar esse projeto, corre lá e faz contato pessoal com ele. Uma pessoa super tranquila, fácil de lidar, muito humilde. Você que o conhecer vai gostar. Então, dá esse apoio lá. Então, estou descontraído hoje, sem camisa de botão, por causa do assunto, como eu disse, muito pesado, né? O tema do vídeo de hoje foi sugerido pelo meu amigo e companheiro de ministério, pastor Rafael Tales. Na verdade, foi uma demanda que ele recebeu e passou essa missão para mim, né, Rafael? Pegou a bomba e falou que eu não vou mexer com isso não, vou passar pro meu amigo, muito amigo. Mas, enfim, importante é que surgiu a demanda, as pessoas têm curiosidade de saber a respeito de Satanás, não é verdade, querido? As pessoas têm essa curiosidade e essa figura desperta muitos sentimentos nas pessoas. E é uma figura real e nós precisamos conhecer a verdade. Afinal, quem é Satanás? O que a Bíblia diz a respeito dele? O que é mito e que é dito como se fosse escriturístico, como se fosse algo que está na Bíblia? Isso é uma coisa que acontece demais. Muita coisa é dita a respeito de Satanás, ou diabo, ou Beuzebu, ou vários outros nomes que ele recebe ao longo das Escrituras, e outros nomes que não estão nas Escrituras, mas que são atribuídos a ele pela tradição cristã, pela tradição histórica, enfim. Pelas pessoas vão dando nome para essa criatura. E hoje nós vamos falar aqui brevemente sobre o que é mito e o que realmente é dito nas Escrituras acerca de Satanás. Deus me livre. Enfim, mas antes eu vou te pedir para você que chegou aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, já dá o seu like no vídeo e se puder compartilha com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que você gosta, para me ajudar a proclamar o Evangelho através deste canal. Bem, queridos? Vamos lá? Satanás. Bom, esse tema, como eu já disse várias vezes e repito, é muito complexo. Então, eu vou me limitar nesse vídeo a falar apenas sobre a figura de Satanás. Eu não vou aqui abordar os demônios, né? Que são uma outra classe e que se houver necessidade, se houver demanda, se você que me assiste tiver interesse em saber a respeito desse assunto, que é demônios, você deixa seu comentário aqui embaixo, diga que você gostaria de saber, se você gostaria de ouvir um vídeo, que eu fizesse um vídeo a respeito disso, mas nesse vídeo vamos falar apenas sobre a figura de Satanás, ok? Para não complicar demais. A primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui é que Satanás é um personagem, é uma pessoa. Ele não é uma força, como muitos gostam de colocar,
ele não é um símbolo do mal, ele é um ser criado, ele é uma pessoa, ele é uma entidade consciente, que tem consciência, que pensa, enfim, é um ser. Nós estamos falando de uma pessoa, né? Então, não é como muitos pensam, uma força, algo inconsciente, um poder, alguma inclinação maligna. Trata-se de um ser. E a gente consegue perceber isso através dos vários nomes que ele recebe ao longo das Escrituras. Ele é tratado, ele é nominado, ele é referido como um ser, como uma pessoa. E na Bíblia, em toda a Bíblia, nós encontramos três principais termos que são usados para definir a pessoa de Satanás. O próprio termo, o próprio termo Satã, que é um termo hebraico, que significa adversário, acusador, é um termo que aparece 49 vezes em 49 versículos diferentes, 47 se você pesquisar numa Bíblia NVI, por exemplo, vai dar uma variaçãozinha, mas enfim, são cerca de 49 versículos que vão citar, que vão abordar Satanás. A maioria deles, no Antigo Testamento, a maioria deles está no livro de Jó, né? Você conhece o livro de Jó, você vai ver que ele é repetidamente citado como aquele que vai diante de Deus para tentar acusar Jó. Em todas essas aparições, esse personagem, ele aparece com o intuito de ir diante de Deus, para acusar os homens ou ir até os homens para tentá-los, para tentar fazer com que eles façam aquilo que desagrada a Deus. Por isso é usado o termo Satã, que no idioma hebraico significa adversário, acusador. Ele é o adversário do povo. Ele é o adversário do povo de Deus. O outro termo bíblico que nós temos para esta pessoa é o termo diabolos, que traduzido ficou diabo na língua portuguesa. É um termo grego, por isso, evidentemente, você só vai encontrá-lo no Novo Testamento. Não existe menção de diabo no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, como você sabe. Então, diabo é um termo grego que significa aquele que divide e afasta. Diabolos. Dia quer dizer dividido, separado, e bolos quer dizer lançado para longe. Então, o termo diabo, ele significa aquele que divide, que separa, que afasta. Então, é como se fosse o próprio termo Satanás, que lá atrás é o acusador, o adversário, aqui foi criado, né, durante o período intertestamentário, foram surgindo definições para este personagem, foi criada uma demonologia durante o período do silêncio, os 400 anos de silêncio do período intertestamentário. A literatura desse período criou uma verdadeira doutrina dos demônios, né? Então vários nomes surgiram aí, nomes que você vai encontrar aí na ficção, nos filmes de terror, Asmodeu, Belial e por aí vai. Durante esse período intertestamentário, houve um grande interesse por esse tipo de coisas e muitos nomes apareceram, a gente não sabe de onde, né? Mas apareceram. E no Novo Testamento, como a língua falada era o grego, foi utilizado o termo diabo para se referir ao inimigo do povo de Deus, aquele que tenta separar, né? Dividir o povo, afastar o povo de Deus, separar o povo de Deus. Por isso o termo diabo. Termo este que vai aparecer aí na Bíblia, no Novo Testamento, cerca de 32 vezes, em 32 versículos diferentes. Um outro termo que aparece por 7 vezes no Novo Testamento é o termo Beuzebu. Beuzebu é utilizado principalmente em um debate entre Jesus e os fariseus, que acusavam Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Beuzebu. Essa palavra Beuzebu, ela aparece 7 vezes, mas todas essas 7 vezes que ela aparece está relacionada com um episódio, quase que um único episódio, que é esse episódio da discussão entre os fariseus e Jesus a respeito de com qual poder Jesus expulsava os demônios.
Então você vai encontrar esse termo Beuzebu, que é uma derivação do termo Baal-zebu. Baal-zebu, lá no Antigo Testamento, era o nome do deus fenício, adorado pelos fenícios. Então, você vai encontrar, por exemplo, em 1 Reis, a menção ao fato de que o rei de Israel mandou consultar o deus Baal-zebu, que significava então para os fenícios o senhor dos lugares altos. Baal, na língua fenícia, significa senhor. E Zebu significava lugares altos, ou a casa construída em lugares altos, em homenagem a este deus. Na língua hebraica, o termo Baal-zebu passou de senhor dos lugares altos para, em hebraico, significar senhor das moscas. E esse termo Beuzebu, Baal-zebu, deu origem a Beuzebu, que é o que nós encontramos aí no episódio da discussão entre Jesus e os fariseus, que é usado em referência a Satanás também. Certinho? Então, abordamos aí a origem da ideia, né? Então fica bem claro que, tanto para os judeus antigos como para os judeus no tempo de Jesus, a pessoa de Satanás era real. Não era apenas uma influência maligna ou uma força do mal, mas uma pessoa real. Então, a partir daí, nós podemos inferir qual é a função de Satanás. Qual é o intuito de Satanás, o que ele faz no mundo, afinal. Os próprios termos usados para defini-lo ou para nominá-lo já deixam bem claro quais são as funções desse personagem, né? As funções do inimigo, as funções de Satanás, como Satanás é aquele que se opõe, aquele que acusa, é ir diante de Deus, falar mal de você. A função de Satanás é ir diante de Deus, mostrar o seu pecado. Ele vai como um promotor mostrar o seu crime para Deus e tentar instigar em Deus o desejo de se vingar de você e de mim. A função de Satanás, Satã, é ser aquele que acusa, aquele que se opõe a você diante de Deus. Como o diabo, ele é aquele que divide, é aquele que tenta te afastar de Deus. Ele é aquele que tenta te manter longe da influência de Deus. Por quê? Porque no final das contas, como Beuzebu que ele é, a sua função é a de ser como aquele Deus falso que é adorado, que era adorado pelos fenícios e que não era o verdadeiro Deus. Beuzebu é aquele que quer receber a sua adoração no lugar da adoração que é devida somente a Deus. Então essas são as principais funções desse personagem. É se opor a você, te acusar diante de Deus, tentar te separar, te afastar de Deus, para então fazer com que a humanidade, as pessoas, o adorem como se ele fosse o verdadeiro Deus. Quando ele, na verdade, Beuzebu, nada mais é do que um falso. Algo falso, mentiroso e que recebe louvor, adoração que não lhe é devida. Essas são as funções, então, desse personagem Satanás. E, por fim, nós chegamos, então, à história. E neste ponto, vamos falar da história de Satanás. E é nesse ponto aqui que eu vou decepcionar muita gente com esse vídeo, tenho certeza. Muita gente que chegou aqui esperando que eu vá contar como foi que Satanás foi criado perfeito por Deus, e como foi que ele andava no jardim com o querubim ungido da guarda, tendo em vista que a maioria das pessoas ouve isso, até de muitos pastores e em muitos vídeos na internet, em livros de batalha espiritual, enfim. Em qualquer lugar que se fale a respeito de Satanás, travou. Ou em qualquer lugar que se fale a respeito de Satanás, ele é mencionado como um anjo, querubim ungido, o maior de todos os anjos, o mais poderoso, que estava diante de Deus. Muitos vão dizer que ele era o chefe do louvor no céu, né? O ministro de louvor no céu, como se essas coisas fossem coisas que encontram base bíblica. E na verdade não são. Veja bem, eu não estou dizendo que essas coisas não possam ser verdades. Até podem ser. Pode ser que Satanás realmente tenha sido o ministro do louvor no céu. Pode ser, né? O correspondente ao que nós
evangélicos gostamos de chamar de levita. Pode ser que Satanás fosse o responsável pela música? Pode ser, sim. Nós não temos como afirmar isso com base nos textos que são usados para afirmar isso. Existem dois textos principais que causam muita confusão entre o povo de Deus. São os textos de Isaías 14 e de Ezequiel 28. São duas profecias que são utilizadas, que são apropriadas pelas pessoas que dizem essas coisas para se referir a Satanás como esse anjo elevado que, por soberba, quis tomar o trono de Deus e então caiu do céu como punição e assim foi lançado na terra. Enfim, foi derrotado pela sua soberba, por querer colocar o seu trono acima do trono de Deus. E de mim você não vai poder ouvir essa coisa, porque se nós pegarmos esses dois textos, eu tenho o texto aqui, não vou ler para não ficar muito extenso o vídeo, mas você pode ler. Os capítulos 13 e 14 de Isaías são um conjunto só. Lembrando que a nossa Bíblia é dividida em capítulos e versículos, mas a Bíblia original, o texto original, não tinha essa divisão. O texto que nós lemos em Isaías 14, ele começa lá no capítulo 13 de Isaías. Eu vou ler só um versículo para você entender o que eu estou tentando dizer, que é o texto de Isaías, capítulo 13, versículo 1, que é onde começa a descrição do que está acontecendo aqui. Diz assim, Isaías 13, 1, profecia contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. É uma visão que Isaías recebeu para profetizar contra a nação de Babilônia. É uma profecia contra a Babilônia. E aí você vai ter todo o texto falando a respeito de Babilônia, sobre o poder da Babilônia, sobre como ela dominava todas as outras nações. Babilônia era o império da época que destruía os outros países, as outras nações, então, e que aprisionava o povo de Israel naquela época, né? Então veio essa profecia como um julgamento de Deus sobre Babilônia e sobre o seu rei, o imperador da época. E aí continua a profecia, chegamos no capítulo 14, onde lá nos versículos 12, né, é que está a chave do grande problema de interpretação que levam as pessoas a achar que esta é uma referência a Satanás. Pode ser uma referência secundária a Satanás, usando um personagem histórico, real, um rei que realmente reinava naquela época, um rei que estava no poder naquela época e que iria ser derrubado pelo poder de Deus, usando assim algumas características que poderiam ser replicadas na pessoa de Satanás? Talvez sim. Mas os leitores originais deste texto entenderam esta como uma referência a Satanás? Provavelmente não. Isaías tinha em mente a pessoa de Satanás? Não. Ele tinha em mente a pessoa do rei da Babilônia. E aí ele vai dizer no versículo 12, se você prestar atenção, o versículo 12 começa, na verdade, a ideia lá no versículo 9, onde diz que nas profundezas, lá no Sheol, ou seja, falando a respeito da chegada deste rei da Babilônia, depois de ter sido derrotado por Deus e morto, chegando à região onde ficavam os mortos. E todos aqueles que haviam sido mortos pelo poder da sua mão, os reis que haviam sido destruídos, assassinados pelo rei da Babilônia, ao verem chegar aquele que antes era todo-poderoso na terra, o cheio de poder na terra, chegar morto e destruído, desonrado no Hades, eles começam a falar com ele. E aí eles vão dizer, veja bem o versículo 9, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. E aí eles vão dizer, todos responderão e lhe dirão, você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós? Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras, sua cama e de larvas, sua coberta é de vermes. Veja bem, está descrevendo a morte física de alguém que foi enterrado e foi, com perdão da palavra, comido por vermes. Isso não é Satanás.
Isso não é um ser angelical, isso é um rei que foi morto como juízo de Deus e acabou sepultado, e aqui chegou então a sua alma lá no Sheol e está sendo recebido pelos mortos que o conheciam como o grande rei da Babilônia. Né? E aí o versículo 12, que é a fonte de todo problema, vai dizer: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. E assim segue, né? Você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, etc. e tal. E aí segue o texto, e o texto lá de Ezequiel é uma profecia muito semelhante a esta, mas direcionada não ao rei da Babilônia, e sim ao rei de Tiro, que era uma outra nação que tinha recebido um lugar privilegiado diante de Deus entre as outras nações e que também havia se corrompido e que também iria ser julgado por Deus. É mais ou menos similar ao que está aqui. Eu não vou abordar aqui o texto de Ezequiel 28. Mesmo porque a intenção deste vídeo não é esgotar o assunto, não é dar um estudo a respeito de Satanás. É apenas para mostrar o que é bíblico e o que é mito nessa história desse personagem controverso. Tá ok? Ficou claro, então? O texto de Isaías não se refere originalmente a Satanás. Então, não podemos dizer que ele fosse um anjo que enfrentou a Deus e que caiu, foi lançado na terra com base nesse texto, hermeneuticamente falando. Volto a frisar, as pessoas podem interpretar assim, isso pode corresponder a uma verdade espiritual que realmente tenha acontecido com Satanás? Sim, mas esse texto não pode ser usado para provar isso biblicamente. Assim como o texto de Ezequiel 28 não pode. Tá ok? Então, para encerrar esse vídeo e resumir aquilo que a gente disse aqui, o que importa a nós saber? Primeiramente, você vai perceber, se você conhece bem a Bíblia, você vai perceber que Satanás, ele não recebe protagonismo neste livro sagrado da Bíblia. O autor da Bíblia, o Espírito Santo, ele não dá destaque para Satanás. Ele não coloca Satanás em destaque. Satanás não é um protagonista, não é nem um vilão que tem a sua história contada com detalhes na Bíblia. Ele simplesmente aparece, ele é mencionado, é reconhecido que ele tem poder. Eu não estou dizendo que ele não tenha poder, muito pelo contrário, nós sabemos do grande poder e do grande risco, do grande problema que esse personagem é para a igreja e para aqueles que querem estar ao lado de Deus, servir a Deus. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não se interessa por ele. A Bíblia não dá destaque para ele. Nós também não devemos ficar buscando informações. Eu discordo daqueles que dizem: nós estamos em guerra contra Satanás, então por isso nós precisamos conhecê-lo, saber o nome, sobrenome, CPF, RG, onde nasceu, o que ele come, o que ele gosta de comer, de onde veio, onde mora. Eu discordo disso. A Bíblia não se preocupa em contar a história dele. A Bíblia foca em um personagem principal, e o personagem principal da Bíblia é Deus barra Filho, Jesus Cristo. A Bíblia não está focada na história da destruição que Satanás pode causar. Isso é claro para todos nós. A Bíblia está focada num plano de redenção. O ruim já aconteceu, tinha que dar ruim, já deu ruim. Agora a Bíblia foca no que Deus está fazendo para nos redimir. O que Deus está fazendo para tirar a influência de Satanás das nossas vidas e nos levar novamente até a presença dele como adoradores. Então, se Satanás é o opositor, é o adversário, é o acusador, é o que divide, é o que separa, é o que recebe adoração indevida, nós não podemos focar as nossas atenções e desejos de conhecimento na pessoa dele. Nosso foco tem que mudar. Nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É Ele quem tem que despertar a sua curiosidade. Sobre Ele, a Bíblia conta onde nasceu, como ele pregava, o que ele queria,
o que ele fazia, fala do poder, fala da majestade, fala do que vai acontecer depois que ele voltar, fala tudo sobre ele. Ele tem que ser o objeto da nossa curiosidade, não Satanás. Satanás a gente deixa para lá. Nós lutamos contra ele porque ele é o nosso adversário. Veja bem, ele não é o adversário de Deus porque ele não tem poder para desafiar a Deus. Ele é o nosso adversário. Ele tem poder para atrapalhar a nossa vida. Ele tem poder para tentar colocar armadilhas e tentar nos acusar, nos separar e receber a nossa adoração. Mas ele não tem poder para enfrentar aquele que é todo-poderoso e que habita nos céus, cheio de glória, de poder e de majestade, e muito menos ao seu Filho, que recebeu todo o poder no céu e na terra, e que em breve esmagará a cabeça da velha serpente, deste que nós falamos e conhecemos como Satanás, Diabo, Beelzebu, ou seja lá qual for o nome que você conheceu. Amém, meus queridos? Fica essa mensagem para você, eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar aqui e que isso possa te ajudar a focar naquilo que realmente tem valor. Não se esqueça, olha aí na descrição do vídeo o Instagram do Léo para você conhecer o projeto dele. Vou deixar o card novamente em um desses dois lugares aqui a respeito do vídeo que eu fiz falando sobre Burkina Faso e o projeto missionário do Léo. E eu espero que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser muito, muito fortalecido por tudo aquilo que o Senhor tem para você, por todas as bênçãos que o Senhor tem para derramar na sua vida. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.